A gente agora então vamos à nossa formalidade, nossa solenidade com todos presentes. Olá, boa noite. Está no ar o podcast Momento Jurídico, aqui no canal Unisul. Eu sou o Júlio Tancredo Camers, um dos apresentadores deste programa, juntamente com Anderson Beni Claudino da Silva Júnior, Matheus da Cruz Rodrigues e Victor Maires Ernest. Nosso tema abordado é sobre uma das modalidades utilizadas para a resolução de conflitos por meio extrajudicial, a arbitragem. Hoje, nós temos a honra de uma presença ilustre. Com grande satisfação e um vasto currículo, de forma breve, elencamos algumas de suas principais formações e atividades exercidas. Graduado em Ciências Jurídicas pela Unieuro em 2004, pós-graduando em Direito Digital pela Escola Paulista de Direito, presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de Santa Catarina, membro da Comissão Especial e Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB de Santa Catarina de 2019 a 2022, membro do Hall de Árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem, membro do Hall de Árbitros da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial Brasil, professor convidado da ESA Santa Catarina e em cursos livres como The Legal Hub na área de proteção de dados, coautor na obra Comentários aos Regulamentos e Orientações da NPD, publicado na Revista dos Tribunais, certificação Exim Protection Officer, que engloba as certificações Exim Data Security Management ISO 27001, Privacy and Data Protection Foundation e Privacy and Data Protection Practitioner. Recebamos então, para este podcast, o presidente da Câmara de Mediação e Arbitragem, Rodrigo Bertier da Silva, para enriquecer com seu capital cultural quanto ao tema da arbitragem. Presidente, primeiramente, boa noite. Em nome de todos os participantes, agradecemos desde já a sua presença e ter aceitado o nosso convite e gostaríamos de levantar alguns questionamentos vinculados quanto ao tema da arbitragem, caso nos permita. Boa noite a todos aí que estão ouvindo esse podcast incrível. A Júlio, Anderson, Matheus, Victor, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Pessoal da graduação, nossa base aí, nosso futuro, nosso para os que se interessarem pelo tema, né? Que serão nossos futuros arbitralistas aí, quem sabe um dia, né? Então, para a gente, vocês são essenciais. A CMA, né, ela investe muito nos times, hoje que a gente está formando dentro da graduação, e a gente espera que a Unisul também comece a se interessar aí pelas competições no tema. Né? Então, muito legal, muito obrigado por terem convidado aí, estou à disposição para trazer todas e o que eu puder contribuir aí com os esclarecimentos sobre o assunto. Perfeito, então, presidente, nós encaminharemos isto à Unisul também, e aí vamos abrir então para a nossa rodada de perguntas, caso o senhor não se importe. Imagina, à vontade. Então, presidente, boa noite, né? Primeiramente, que bom tá o senhor ter cedido um pouco de seu tempo para fazer esse podcast conosco, né? E então, eu tenho uma pergunta para fazer pro doutor, né? É, o doutor poderia nos contar sobre um pouco o que que é a arbitragem, sabe? E quais os seus princípios nesse caso, né, para se aplicar a arbitragem, né? Quando o senhor se depara assim com alguma questão que tenha que usar arbitragem. A arbitragem ela não é um instituto novo, né? Ela precede até o processo judicial aqui no Brasil, né? Ela só não era tão conhecida, mas ela estava prevista inclusive na Constituição do Império, né? A primeira Constituição do Império. E ao longo das relações, principalmente baseadas no Código Comercial, ela tinha uma previsão legal, né, de ser utilizada.
né? Só que ela tem uma peculiaridade muito especial, que é o principal princípio que rege ela, que é a autonomia da vontade das partes. Ou seja, elas escolhem quem que vai julgar, ou seja, assim, é um processo heterocompositivo, eleito pelas partes, né, sobre direitos disponíveis. Então, você só Sim, pode usar ela para o que você pode dispor, né, como seu direito. E aí, obviamente, ela tem um marco legal dela, né, que é a Lei 9.700 a 9.307 de 96, que trouxe a arbitragem moderna, né? E aí ela veio sim. sendo consolidada pelo Supremo, né? O Supremo declarou a constitucionalidade da cláusula compromissória, que é a cláusula que prevê contratualmente as partes abrirem mão do uso do poder judiciário para a resolução de um conflito decorrente de um contrato, por exemplo, né? Se discutiu muito assim se você poderia abrir a mão ao teu direito constitucional de acesso à justiça, só que na verdade ela é um instrumento de justiça, né? De acesso à justiça eleito pelas partes, elas optaram por essa eleição, né? E obviamente a cláusula ela tem uma natureza distinta do próprio da essência daquele contrato, mas porque ela é uma cláusula de foro, né, que determina a competência para quem vai definir, julgar qualquer demanda decorrente daquela relação estabelecida. E, obviamente, a gente tem também a Convenção de Nova York, né, que foi firmada, o STJ e o Judiciário dando guarida, né, a autonomia das decisões, das sentenças arbitrais, né, inclusive validando as sentenças arbitrais internacionais, né, que aí ele pega e homologa para que sejam executados aqui em território nacional. E assim Sim. vem sendo, né? Então a gente tem uma evolução do Instituto desde da década de 90 ali, né? E, cara, um amadurecimento dele desde de 2000 e, vamos dizer ali, de 2000 e 2006 ali, passando por, e principalmente agora depois da década de 2010. Né? Uhum. Então, algumas um boom ainda da arbitragem. A gente tem câmaras consolidadas há muito tempo, né? Aqui no Brasil, a gente tem o CAN-CCBC, tem a Camarb, né? Da qual eu integro o rol de árbitros. A própria CMAA, que é um movimento de regionalização, né? Da expansão da arbitragem com relação à opção, principalmente pelas grandes empresas. E ela tem, e além dos princípios, ela segue todo o princípio, né? A ampla defesa, contraditório, todos os princípios Essa seria a minha segunda. constitucionais que regem, né, o litígio e não exclusivamente o processo regido pelo CPC ou pela CLT ou pelos demais legislações processuais especiais, né? Ela tem os mesmos princípios constitucionais que garantem, né, o devido processo legal. Só que ela tem ainda Sim. também, e ela tem algumas outras características muito interessantes que também, além de ter alta especialidade, né, ou seja, você não tem quando você escolhe um árbitro, você não tem alguém que está lá com mais de 1.000 processos para julgar, né? Ele é alguém que Sim. você confia, né? Você pode fazer a arbitragem institucional, que é dentro das câmaras, né? Seguindo Sim. regulamentos pré-estabelecidos e tendo já um rol de, inclusive, de árbitros especialistas previamente recomendados. Porque antigamente se falava que você só poderia escolher árbitros daquela câmara. Existe um modelo aqui um pouco equivocado, mas não convém a gente adentrar Certo. esse tópico nesse momento, mas existe uma recomendação de árbitros previamente avaliados. Então, você hoje tem essa benesse ainda de já ter um regulamento, né, que te delimita um procedimento para facilitar a construção do procedimento arbitral que é das partes, né, que elas adotam a Câmara para ter já uma codificação específica. Se vocês forem olhar a lei de arbitragem, ela não determina como que é o procedimento, né, ao contrário do CPC. Ou seja, porque ele Sim. é justamente como é que você elege a arbitragem? Você tem a convenção de arbitragem, né, que pode ser via termo de arbitragem ou via cláusula compromissória, né? Ou seja, você pode clausular no contrato e se já tiver um conflito instaurado, você vai lá e vocês convencionam isso num termo completo, como se fosse é como se fosse um novo contrato, assim, né? Para quem nunca viu ainda
documento da área, né? E aí você determina quais são as regras, quem vai julgar, se vai ser um ou três árbitros ou mais árbitros. Vocês determinam quando serão os prazos, como serão contados os prazos, determinam o sigilo, né? Via de regra, a arbitragem é sigilosa, ela não é que nem o processo civil, que via de regra é público e você pode incidir, né, de as justiça. hipóteses de segredo de justiça. É o inverso. Então, por exemplo, E uma arbitragem pública, que por incrível que pareça existe, né? A gente inclusive tem na Câmara hoje a primeira arbitragem pública aqui de Santa Catarina, sendo presidida inclusive pela ilustre, uma das ilustres juristas que compõe a Trindade, que ajudou a escrever a própria lei de arbitragem, que é a doutora Selma Lemes, né? A gente fala que a Trindade ali dos maiores juristas da área são o Selma Lemes, Carmona e o Pedro Batista. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar quem são essas lendas, né? Então, elas estão ali no nosso hall. Ah, então, assim, as peculiaridades, assim, você tem esses princípios, a primazia da autonomia da vontade na arbitragem, ela prevalece, e o devido processo legal, a garantia e a ampla defesa, ou seja, é um procedimento muito mais maleável que o do CPC, né? E por causa disso, o direito material envolvido, ele é muito mais importante para ganhar ou perder, né? Porque é um método heterocompositivo, né? E muita gente confunde, fala, isso aqui é mediação e arbitragem. Não, mediação é completamente distinto. bem, Arbitragem é um procedimento heterocompositivo no qual um terceiro é chamado pelas partes, confiança das partes é chamado para resolver esse conflito, decidir esse conflito. Esse terceiro encare ele como um árbitro ou mais árbitros, né? Pode ser um tribunal arbitral. E aí cabe também esclarecer que câmaras não são tribunais. As câmaras sim. são órgãos de administração do procedimento. O tribunal na arbitragem ou a instituição da jurisdição, vamos dizer assim, equivalente ao juízo singular, né, que é o árbitro único, a jurisdição começa quando eles aceitam o encargo. Então, você vai lá, institui o teu pedido de arbitragem, a parte contrária responde, né, aceitando ou não, ou impugnando. Enfim, tem uma série de procedimentos que acontecem ali. A partir do momento que é nomeado, e você tem uma das obrigações que você tem é você dizer, olha, eu estou nomeando aqui, indicando fulano, Rodrigo Bertier para ser árbitro, a outra parte indica o Júlio, Uhum. e aí a gente define, chega a um acordo e define, não, não, vamos fazer com três árbitros. Aí chamamos, aí os dois árbitros lá, o Júlio e o Rodrigo indicam o Matheus para presidir o tribunal. A partir daquele momento é que passa a existir um tribunal e a Câmara vai administrando como secretária desses árbitros que passam a comandar o processo, né? O procedimento arbitral. Claro, acho que respondi, eu acho que eu passei muito aí já do, Não, não. do Eu, objeto do eu documento ia da fazer pergunta. mais uma pergunta também, que era com relação. Hoje, o que passa mais na Câmara Arbitral são mais. Não são processos, né? Mas são casos de pessoas jurídicas, empresas, ou são mais pessoas físicas, digamos assim? É uma pergunta. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Em razão, a arbitragem clássica, como a gente conhece, que ela se concentra muito em São Paulo e Rio, no eixo Rio-São Paulo e Rio, são valores muito altos. Por quê? Por causa do custo. A gente tem que fazer uma análise econômica do direito. Então, Sim. quando o advogado elege uma cláusula compromissória, ele tem que saber que ele vai pagar taxa de administração, taxa de pedido, né, para você iniciar o procedimento, e você paga os honorários dos árbitros. Sim. E se você está chamando, é a mesma coisa que você chamar, deixa eu pensar aqui, digamos que você quer chamar o Eric Navarro Volcar para julgar, né? Ele não vai aceitar o encargo por qualquer valor, né? E normalmente as câmaras, para garantir esses grandes nomes nos procedimentos, elas têm valores aparentemente, analisando o processo, né? Você falaria, não, não, mas esse é um valor muito alto.
né? Então, eu vou dizer para vocês aqui, ó, uma arbitragem hoje de, sei lá, 5 milhões, que é uma pequena, né? O que que vai acontecer? Você vai gastar ali uns, digamos, uns R$ 200 mil durante esse procedimento com honorários dos árbitros, taxa de administração para a Câmara, etc. Parece muita coisa, por uma causa de 5 milhões que você vai ter escolher quem vai julgar, né? Pelo menos parte, ou seja, se você vai compor um tribunal de três árbitros, as partes vão ter, cada uma vai indicar um, e esses dois árbitros indicados, que se aceitarem, indicarão o árbitro presidente, que também vai ser aceito e impugnado pelas partes. Ou seja, você tem grandes juristas que vão, que provavelmente, se você for um bom advogado, você vai analisar o perfil jurídico deles, para que eles escolher bons especialistas no assunto que você está demandando, ou seja, você vai discutir uma questão societária, você vai chamar os grandes especialistas em direito societário, né? Ah, não, Para é uma presidir ação a que vai arbitragem. SA de capital aberto, você vai buscar um grande especialista em empresas de capital aberto, Sim. né? Tem gente aí, tem tribunais que acabam sendo mistos, porque aí você tem um presidente que é um grande arbitralista e ao mesmo tempo é um grande constitucionalista ou um grande contratualista, né? Uhum. Você aí faz parte da estratégia da resolução de conflitos definir o perfil dos jogadores. Obviamente, eles não podem ter nenhum tipo, e aí vocês vão ver também, faz parte tanto da lei quanto dos regulamentos e das regras internacionais da IBA, que é a International Bar Association, né, que são, Uhum. nesse caso, soft laws, porque o que acontece? O árbitro ele tem que ser imparcial e ele tem que manter uma reputação ilibada, senão ele não é escolhido. Existe essa vantagem, porque como o árbitro não é imposto, ele precisa ter um distanciamento, sob pena de gerar uma nulidade para uma arbitragem, por exemplo, né? Sim. Então, temos a arbitragem ela tem muito essa questão de ser um procedimento baseado na confiança, né? Na credibilidade, na, na técnica. Então, ele é altamente especializado. Então, o custo todo decorrente disso, né, e da estrutura que é disponibilizada para as partes, para que seja célere, para que seja. Ou seja, você está trocando o custo financeiro inicial de custas judiciais menores, às vezes, se bem que o TJ São Paulo não é, por exemplo, um tribunal barato. O nosso TJSC é muito barato comparado com vários tribunais aí do Brasil, né? Mas você tem que pensar o seguinte: quanto vale para uma empresa que vale 30 milhões, 50 milhões, 10 anos tendo que decidir, tendo que litigar sobre a formação societária e o relacionamento entre os sócios da empresa. Se vai excluir, se vai ficar, o tipo de custo que esse tempo engessado pode se convertido em dinheiro valeria. Né? Então, isso aí, todo advogado Claro. hoje que vai iniciar uma estratégia de resolução de conflito, ele precisa fazer esse tipo de análise, né? Que é a análise econômica do direito. É ver, e não só do direito, análise econômica do processo. Porque vocês são, na verdade, assim, eu vejo o advogado como ele é como se fosse um engenheiro de soluções para a vida das pessoas, né? Ou seja, você tem um cinto de utilidades com ferramentas. Então, você tem a negociação, você tem a mediação, você tem a conciliação, você tem a arbitragem e você tem o processo judicial. Necessariamente, a UTI de todo conflito é o judiciário. E a Sim. negociação é a consulta é a tua consulta, a primeira consulta que você faz de diagnóstico com o médico, né? Que pode às vezes resolver com um bom diagnóstico, com uma boa conversa ali, você resolve. Aí você vai graduando isso, subindo até as medidas, né, melhores. E aí você fez, aí voltando especificamente, eu sei que é uma contextualização gigante, deu uma volta gigante para te dizer o seguinte: se tem mais empresa ou pessoas físicas que utilizam.
tem mais uma peculiaridade ainda. Existiu uma modalidade. Tem duas linhas hoje que defendem, que se contrapõem no meio arbitral. Existem as Certo. pequenas câmaras privadas, tá? Que são pessoas jurídicas privadas que abrem uma sala e unem alguns advogados e se dizem uma câmara institucional, né, privada, né, e prestam serviço de resolução de conflitos para as pessoas. Tipo, aí vai lá, contratos que não são típicos, não foram promovidos, não são fazendo uma análise, né, da melhor forma de resolução de conflitos, não deveriam ir para um procedimento arbitral, no máximo uma conciliação, uma mediação, negociação. E Sim. aí, nesses casos, que é um modelo que, pelo menos nós não defendemos, pela própria inapropriedade, se eu posso dizer que essa palavra existe, por ser inapropriado para o tipo de conflito e custo, levar, por exemplo, contratos de locação, etc. Por quê? Porque fica parecendo que você é um apêndice da imobiliária, por exemplo. Tem uma massa, né? Então gera desconfiança, porque, pô, se você tem um cliente fixo, né, que é a tua imobiliária, e tu fica lá, mediando, conciliando toda hora o mesmo tipo de demanda, os mesmos árbitros ainda, porque aí neles nem tem um rol de árbitro que possa Acaba tornando algo viciado, tomar assim, uma né? verdadeira escolha, né? Ou seja, essas câmaras meio que um pouco violariam o princípio da autonomia da vontade, né? Mas eles falam, ah, não, mas você clausulou, então você escolheu. Mas aí você não tem como exercer efetivamente pela ausência de um rol de atos mais aberto, né? Mas Sim. enfim, hoje a arbitragem, como a gente conhece, ela é eminentemente utilizada por pessoas jurídicas, tá? Eu estou tentando trazer o mais, assim, ó, o mais real e prático possível para vocês, para a gente não ficar perdendo tempo com teoria acadêmica, Claro, né? claro. Essa é a vida Certíssimo. real, Sim. né? Então, assim, hoje a arbitragem ela é utilizada eminentemente para questões de direito privado, direito público em contratos licitados, por exemplo, né? Sim. E apesar de ter uma autorização da CLT para que se use a arbitragem em alguns contratos acima de R$ 12.000, né? Cujo salário, a remuneração do funcionário e a posição dele da empresa sejam elevadas, né? Eminentemente no Brasil, a arbitragem se procede sobre sobre direito societário, propriedade intelectual, direito de investimentos lá, ativos, etc., e construção de infraestrutura, construção civil, contratos de Uhum. infraestrutura, né? Então, assim, a maioria é direito, ou contrato civil mesmo, contrato de prestação de serviço de alto valor agregado, né? Então, a gente tem Aham. contratos, por exemplo, a gente tem uma arbitragem de 119 milhões. A média dos valores do câncer CBC, da Câmara do Centro de Arbitragem lá da Câmara Brasil-Canadá, a média, da última vez que a gente avaliou pelo CESA, que é o Centro de Estudos da Advocacia, lá da Sociedade de Advogados, que congrega os grandes escritórios do Brasil, é que a média dos valores do câncer CBC era a cada procedimento arbitral é de 188, 190 milhões de reais por procedimento, Sim. né? Enfim, acho que deu uma noção para vocês sobre Não, deu o. uma bela noção, assim, uma ilustrada bem do que alguns pontos que a gente também vai abordar mais pra frente, né? Uhum. Se eu estiver me adiantando, vocês Não, Não, tranquilo. me comandem. Tá. Anderson, sua pergunta, então, para o presidente, por favor. Senhor presidente, como e quando se formou a Câmara de Mediação e Arbitragem? Quantos árbitros temos atualmente nesta Câmara, mais ou menos? A CMA, ela decorre de um trabalho de. Hoje ela está fazendo. Ela fez esse ano 14 anos. 14 anos de trabalho para a sua constituição como ela é hoje. Porque ela passou por várias etapas. Então, em 2010, a gente começou na CIF, na Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, um projeto da criação de uma Câmara. Por quê? Porque a gente participava, como entidade, dos mutirões de conciliação através da equipe jurídica interna.
Então, existia um convênio lá que a CIF fazia junto ao Tribunal de Justiça para ajudar nos mutirões de conciliação, né? Que aí esse procedimento foi crescendo, a gente foi investindo nisso, né? Ajudando o Poder Judiciário, né? Cedendo profissionais, ajudando com estrutura. A gente virou um posto avançado de conciliação do Tribunal de Justiça, né? Fazer, então, muitos acordos, principalmente com relação a contratos bancários, com pessoas, renegociação de dívida, etc., em favor ali, isso de forma alguma cobrando, era uma atividade pro bono, né, pelo um braço social ali da CIF. Até que em 2015 a gente criou o braço catarinense da CBMAI, que era a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, que era da CACB, que é a Confederação Nacional das Associações Comerciais. Só que o modelo de negócio ele precisava evoluir. Por quê? Porque era muito focado justamente nisso que eu falei para vocês antes. Eram arbitragens pequenas, e de uma forma que assim, não teria como crescer pelo custo, benefício e efetividade que se dava ao tipo de cliente e ao tipo de demanda, né? Você competiria com quase que a não ser pela celeridade, mas aí a gente, só que aí na hora de fazer a análise econômica do processo, as partes não teriam capacidade para fazer, né, um procedimento viável. E aí, conforme a gente Sim. houve, na verdade, um momento ali em 2017 e aí eu já estava como membro da comissão de arbitragem que saiu uma súmula número 1 da ordem que equiparou falava de impedimento dos advogados ali com relação à atuação em câmaras arbitrais. A ordem, equivocadamente na época, e obviamente logo corrigiu essa súmula, ela equiparou a Câmara de Mediação e Arbitragem a um tribunal. Então, ela gerou várias regras que não estão previstas na lei e destoam completamente do próprio instituto, né? Por quê? Por que não, você não pode ficar impedido de ter por exemplo, o Júlio, o Anderson, o Vitor, o Matheus podem figurar num hall de árbitros de uma Câmara, Sim. né? Vocês não necessariamente são árbitros. Vocês só serão árbitros quando vocês forem eleitos em algum procedimento e aceitarem o encargo. Aí, naquele caso, você será um árbitro, você estará árbitro, né? Mas vocês não é a profissão de vocês, são juristas. Árbitro pode ser qualquer pessoa que seja da confiança das pessoas, das partes, Sim. né? Então, você pode ser engenheiro, você pode ser o que for, desde que a parte confie em você. Inclusive, nas ADOCs, que não são regidas por regulamentos, as partes têm liberdade mais ampla ainda, pode escolher quem ela quiser. Fala assim, olha, meu tio João é o melhor cara para resolver o nosso problema aqui. Então, vamos eleger o tio João, que ele vai usar, e aí pode usar tanto a arbitragem de direito como a por equidade, né? E é Certo. permitido no Brasil. Mas, enfim. E aí, ao longo do tempo, em 2018, nasceu a nova forma, porque aí a gente juntou dois expoentes da arbitragem nacional, que é o Marcelo Botelho de Mesquita, Fellow CIARB, tem um currículo gigantesco, e o professor Sim. PTF, né, Rafael PTF, é um jurista renomado aí, com a teoria da perda de uma chance, referendado pelo Supremo Tribunal Federal, árbitro do câncer CBC, e a gente tinha um projeto de fazer, não, a gente precisa fazer uma Câmara institucional aos moldes da Camarb, que é a... Mas, Pronto. como o senhor dizia, presidente, com relação ao assunto, Ah, sim, não. E aí a gente reuniu, então, como eu estava dizendo, grandes nomes. A gente uniu a força da Associação Comercial que abraçou, a gente já tinha um projeto em andamento, a gente tinha vontade desses grandes nomes de montarem uma superestrutura para uma arbitragem do nível eixo Rio-São Paulo, né? Então a gente, com
tudo isso a gente reformulou totalmente o projeto da Câmara e aos moldes da Camarb, CCBC, Fiesp, a gente implementou aqui em Santa Catarina o modelo, né, nacional de grandes arbitragens, né, preparou a Câmara, investiu, a mantenedora da Câmara é a Associação Comercial, né, que hoje tem um capital considerável aí de reserva, né, até para a gente poder trazer para o empresário catarinense de volta para casa, porque as grandes empresas catarinenses estavam todas clausulando nos seus contratos as câmaras de São Paulo, Sim. né? Então a gente estava perdendo, levando essas causas para fora. Então a gente buscou para que fossem trazidas de volta as nossas grandes empresas para litigar aqui e resolver seus problemas em casa, né? Então desde 2018, lá em 28 de junho, a gente inaugurou com essa nova formação. Não sei se vocês já chegaram a acessar o site da Câmara, e com a presença, por exemplo, de juristas internacionais, arbitralistas internacionais, negociadores e conciliadores internacionais, né? Gary Weinberg, que faz negociações coletivas com mais de 100 partes ao mesmo tempo, ele é famosíssimo lá nos Estados Unidos. Veio o Duncan Speller aqui, que é um dos maiores especialistas do mundo em cross-examinations, né, que é o exame cruzado de testemunhas, né, de depoimentos. A gente fez uma simulação, tradução simultânea para todo o público, tinha mais de 200 pessoas assistindo, né, Márcio Vicari lá como outra parte, ou seja, a gente trouxe coisas que realmente, trouxe eventos que nunca tinham acontecido aqui em Santa Catarina, e elevou isso ao ponto de que hoje nós temos, né, as grandes empresas catarinenses estão clausulando com a Câmara, né, a gente tem arbitragens grandes, né, a gente tem contratos grandes sendo arbitrados aqui, temos SAs de capital aberto clausulando nos seus contratos sociais a Câmara. Então a gente enfrentou a pandemia, né, a gente sobreviveu à pandemia, né, 2 anos depois da nossa inauguração como Câmara. A gente adotou as medidas técnicas para que a gente pudesse evoluir com a tecnologia para atender o país todo, né? Então, hoje a gente tem arbitragens envolvendo partes de fora do país, inclusive, né, litigando com empresas aqui de Santa Catarina ou de São Paulo. E o nosso hall hoje tem mais de 100 árbitros, né? Nós temos mais de 100 árbitros no hall. E se vocês olharem ali e verem quem são esses nomes, vocês vão encontrar basicamente os mesmos grandes nomes que você encontra nas grandes câmaras de São Paulo e Rio, e você ainda vai encontrar nomes grandes aqui dos juristas, os grandes nomes do direito aqui catarinense também, né, regional, porque uma das nossas intenções era dar essa cara regional, né, ter a capacidade e trazer a Santa Catarina para o cenário nacional, mas trazendo também a cara, né, não ser uma Câmara sem a identidade catarinense, que era impreterível para a gente, né? Então a Câmara está aí hoje firme, forte, várias arbitragens andando, inclusive a arbitragem pública, que é a única arbitragem que a gente pode efetivamente difundir, né, quem são os envolvidos, até porque aí é uma autorização da lei, um dever nosso, vocês conseguem ver ali no site, né, a gente dispõe ali quem são as partes envolvidas, né, um município catarinense contra uma concessionária, né, de água, né, e a gente só não pode efetivamente tratar especificamente dos detalhes do contrato, que aí cabe a cada órgão público difundir ou não na forma que a lei prevê para eles, né? Então, e detalhe, isso veio encaminhado pelo próprio Poder Judiciário. Foi o Poder Judiciário que encaminhou a arbitragem para a Câmara, né? Para que nós decidíssemos. Então, vocês veem a força da arbitragem hoje no Brasil, né? O referendo que a gente tem, a parceria com o Poder Judiciário, né? A confiança. Um detalhe que vocês poderiam gostar de saber é que o índice de ações anulatórias procedentes é quase zero no Brasil, né? Ou seja, o judiciário referenda efetivamente as sentenças arbitrais, elas têm força judicial, então você entra com um cumprimento de sentença e não uma execução de título extrajudicial, para vocês saberem, né?
A lei Nossa. determina. Então, assim, a partir do momento que você adota a arbitragem, a sentença que está sendo proferida pelo tribunal arbitral ou pelo árbitro único, ela tem força de título judicial, né? Enfim, Perfeito. acho que a história é essa, né? Então a gente está aí, crescimento, a Câmara está muito forte, né? Os grandes players estão com a gente hoje. Então, a gente está muito feliz. Então, tá. Presidente, mais uma pergunta aqui do nosso hall, que é a seguinte: quais são os requisitos para a gente pertencer ao hall de árbitros da CNAA? E eu tenho uma outra, já que eu vou fazer uma conectividade também, que não está no script, mas me despertou a curiosidade, já que o senhor falou de árbitros de cunho internacional. Qual outro idioma utilizado, geralmente, além do inglês, há essa ocorrência ou não? Nos nossos procedimentos ainda não, né? Mas claro, a arbitragem é um instituto internacional, né? Então vocês têm a ICC de Paris, você tem a Câmara de Londres, vocês têm as câmaras chinesas, você tem câmaras espalhadas pelo mundo inteiro. Tem na Colômbia, tem na Bolívia, tem em Chile, né? E hoje a arbitragem ela segue a língua que as partes decidirem, né? Então, basicamente não existe esse limite, não existe uma limitação, né? Não existe uma língua oficial. As partes é que definem, inclusive, a língua. Inclusive, na cláusula compromissória deve constar que a arbitragem vai ser regida por um ou dois árbitros, se vai eleger não só o local da arbitragem, mas como se vai ter uma câmara ah, institucional, né, segundo o regulamento, indicar isso expressamente, dizer se ela vai ser de direito ou por equidade, o que mais? Pelo menos esses são os requisitos mínimos, né? Você dizer assim, ó, bom, quando você delega para uma Câmara, você vai seguir o regulamento, e aí você diz, você precisa só dizer se vai ser um ou três árbitros, né? E definir claramente ali o local onde vai ser a arbitragem independente, porque eu posso, por exemplo, eu posso eleger a CMA ou a CCBC, o CAN-CCBC, mas querer que a arbitragem se proceda no Mato Grosso do Sul. Então, a Câmara vai providenciar, né, aí, obviamente, mediante o pagamento dos custos, etc., né, que o processo, porque hoje em dia tudo é basicamente online, né, a maioria dos atos hoje, qualquer tribunal consegue atuar em qualquer local. Mas, por exemplo, isso impacta na audiência, isso impacta no foro de cumprimento da decisão e nas decisões liminares, por exemplo, né? Porque vocês sabem que a arbitragem também possui decisões antecipatórias de tutela, cautelares, né? Claro que tem um procedimento todo específico e alguns institutos e cada câmara pode adotar um ato de urgência, de emergência, ou que eu não acho, no nosso caso a gente não utiliza, o árbitro faz a carta arbitral mesmo e manda para o Poder Judiciário, né? Se já constituído, se antes da constituição do Tribunal Arbitral, aí é mais fácil a parte mesmo já requerer a de referendo do Tribunal Arbitral depois de constituído. Ou seja, o juiz vai lá, dá a liminar ou não, né? E aí depois essa decisão, a partir do momento que o procedimento passa para a fase jurisdicional, ou seja, que já tem o aceite à formação do tribunal ou o aceite do árbitro único, a jurisdição é devolvida para ele porque é ele que tem a competência, né, que dá a decisão, a jurisdição para dizer quem é competente, né? Como a cláusula compromissória no caso, por exemplo. Ou, enfim, de acordo com a convenção das partes ali que convencionaram a arbitragem. E aí você está perguntando qual que é o requisito, né, para a gente integrar o rol. Na verdade é currículo. Currículo, história, né, reputação. Então, assim, não basta ser um jurista extremamente técnico, tem que ter uma conduta reconhecida, ilibada. É feita toda uma análise, né, desse currículo para que seja, porque na verdade não é um rol, não é que nem ser, não é um concurso para magistratura. Você vai ser recomendado, né? Quem vai escolher vai ser a parte. Então, a gente, para recomendar, é feita essa avaliação. Então, e o árbitro, via de regra, a gente busca especialistas em direito material, né, que também tenham alguma experiência ou algum conhecimento prático, já tenham atuado
demonstrem ter algum contato mais próximo com o Instituto Arbitral, né, da arbitragem. Então, mas via de regra, realmente assim, são doutrinadores, professores, né, advogados renomados, e, né, é feito, não, e não é feito só pelo presidente, na verdade é feito por toda a diretoria, existem algumas câmaras têm até um conselho especial para isso, para avalizar a indicação, porque aí você está recomendando. Se tu recomendar, é aquela coisa, você não vai ficar indicando um serviço qualquer para quem você conhece, porque você se empenha junto. Então, nós empenhamos, quando você recomenda um árbitro, eu coloco o meu nome, o nome dos outros diretores, vice-presidentes, e toda a instituição atrás dessa recomendação, né? Então, se ele não for um cara digno né, uma pessoa digna, né, dessa recomendação, vai afetar todos nós. Eu acho que faltou algum item da tua pergunta? Tranquilo, presidente. Agradecido. Imagina, Júlio. Eu que agradeço aí o interesse aí no Instituto e por vocês me receberem aí com tanta deferência. Nós ainda temos mais a pergunta do nosso amigo aqui, o Matheus, também. Pode mandar. Não estou te ouvindo, Matheus. Boa noite, presidente. Tudo bem? Tudo bom? A minha pergunta é a seguinte: como que o senhor enxerga a arbitragem, o futuro da arbitragem para os próximos anos? A arbitragem é um instituto essencial, cara. Eu acho que as pessoas acham que existe um instituto melhor que o outro. Ah, mediação é melhor, negociação é melhor, processo judicial é melhor, arbitragem é melhor. Não existe isso, né? Vocês vão ver que existem os MASCs, eles não são alternativos, não são métodos alternativos, eles são métodos adequados. Ou seja, cabe ao jurista do futuro, né, além de ser um profissional antenado com a tecnologia, que sabe utilizar ferramentas como a inteligência artificial, que consegue agregar conhecimentos diversos, né? Seja um cara multitasking, multidisciplinar, ele tem que saber colocar conflito no centro da atenção dele, né? As posições e necessidades e interesses do cliente no centro do trabalho dele. Você não vende ação, não é essa a função do advogado, né? O direito não é isso. A gente não tem uma prateleira com um monte de medida pronta para você resolver problemas, né? O problema é que a gente sai da graduação achando que tudo se resolve com como é que eu diria, qual seria a analogia mais adequada para isso, para não ficar ofensivo. A gente sai com uma receita de bolo, então, assim, para cada bolo tem uma receita. Entendeu? Só que assim, o direito ele não consegue predizer os fatos da vida. Isso aí é o maior equívoco de todo jurista e talvez a maior arrogância que a gente tem. Achar que a gente cobre tudo, entendeu? E não é. E os MASCs, que é o sistema multiportas, e é um sistema hoje amplamente recebido no mundo inteiro, ele inclui todo tipo de medida. E é o que eu falei para vocês, nós somos engenheiros de resolução de conflitos, né? Tanto que a gente tem um design de resolução de disputas hoje. Se vocês já leram Falek, né? Tem um livro maravilhoso dele, que chama Design de Resolução de Disputas, Conflitos. O Mercado Livre usa, né, a metodologia, você tem outras empresas que vêm adotando isso, que é, por exemplo, você entender o conflito e aí você definir passos e sistemas para evitar que ele chegue aos órgãos públicos ou que ele chegue a sair do próprio contexto do negócio. Então, o que você faz? Você faz uma etapa, você começa a mapear quais são os tipos de hipóteses de conflito e quais são as soluções mais aceitas pelas partes que efetivamente chegam ao resultado de pacificação. Então, se você for ver lá, no começo todo mundo odiava o jeito de resolver o problema do Mercado Livre, mas ele mapeou isso. Ele foi lá e colocou, não, eu sei que está parecendo fora do contexto, mas eu já vou chegar. Vocês vão entender a construção desse raciocínio. Eu vou chegar na arbitragem, tá? Mas o que acontece? O nível de litígio no Mercado Livre caiu para 3% por causa disso.
Por quê? Porque ele tem uma estrutura focada na resolução, composta por diversos juristas. Ele tem o jurídico interno dele, que é incrível, tem grandes profissionais dentro da empresa. E hoje é comum, as grandes empresas têm uma equipe jurídica interna, que é a que resolve todos os problemas do dia a dia e contratam pontualmente jurídicos terceirizados, né, escritórios externos para causas pontuais, etc. Então, o que a gente tem hoje? O sistema multiporta internacional é para cada tipo de demanda pode demandar uma ou mais formas de resolução. Você pode colocar a cláusula escalonada, por exemplo, no teu contrato. Ó, nós vamos fazer 3 rodadas. A cláusula escalonada vai dizer o seguinte: para resolução de conflito, primeiro serão feitas 3 sessões de negociação. Caso não cheguem a um consenso e você define essas regras, vamos passar por um processo de mediação, que serão no mínimo 3 reuniões, tanto tempo, né? Não chegando a uma conclusão, posso escolher ainda se eu quero ir para a arbitragem ou para o judiciário. Você não precisa fazer uma cláusula med-arb. Você pode fazer ainda outro tipo de cláusula. Você pode fazer a cláusula de mediação, de arb-med-arb, que é o seguinte: você começa com a arbitragem, suspende a arbitragem, faz a mediação no meio da arbitragem e depois, caso ela não dê certo, você volta para a arbitragem. Porque o conflito ele é complexo. Você pode resolver partes do conflito e você consegue reduzir o conflito a um tamanho, uma proporção menor. Então, o que poderia não estar compondo aquilo ali já é resolvido de forma parcial. Né? Ou seja, você tem ferramentas complexas para resolver os problemas novos do mundo. E não coisas assim, porque ninguém chega lá e fala assim: ah, eu quero fazer um usucapião. Ah, não, vai resolver. Ah, não, sabe, assim, não existe uma ação que abranja tudo, todos os problemas que tem hoje, principalmente nas relações empresariais, né? Então a gente achar que a gente tem um remédio, assim, vem aqui, chega no médico e fala assim: tô com dor de cabeça. Ah, então toma esse Dorflex aqui. Ah, tô sentindo uma dorzinha no peito. Não, peraí. Né, temos aqui um remédio para o coração. Pronto, não é assim. Você vai fazer diagnóstico, você vai ver, aí tem vários problemas envolvidos. Pensa no direito das pessoas como a saúde delas, é a saúde social delas. Né? Então você vai ter isso. A arbitragem, ela está na fase assim, ó, você tem até a mediação e a conciliação, você tem a autocomposição. E depois da autocomposição, você tem a heterocomposição. A autocomposição, as partes vão lá e chegam, elas mesmas resolvem o problema. Heterocomposição, as partes elegem terceiros. Então, nos métodos heterocompositivos, você tem arbitragem e processo judicial, basicamente. Ou processo administrativo, etc. Mas aí, via de regra, é processo ou é procedimento arbitral, certo? A arbitragem hoje tem sido adotada justamente por causa dessa consciência do tipo de conflito. Então, o fato de você ser um arbitralista e usar a arbitragem para alguns conflitos não vai te impedir de usar processos judiciais para outros pontos. Até porque você tem varas especializadas, por exemplo, em São Paulo, só em direito empresarial, você tem juízes altamente especializados, e você tem sempre a fase o quê? De execução. Porque o jus imperium é monopólio do Estado. Então, o árbitro ele pode dar liminar, mas quem vai ter que cumprir é a carta. Por isso que eu falei, tem a carta arbitral que manda para o juiz poder te impor a força. Né? A diferença está ali mais no tempo e na forma em vez de ter recurso até o Supremo Tribunal Federal na fase de conhecimento, você tem só uma instância, decidiu, executa, se não cumprir. Né? Então, basicamente isso. Então, o futuro da arbitragem é a regionalização, como a gente tem visto, a expansão do Instituto para novos meios e novos tamanhos de negócio. Porque no começo, a essência da arbitragem estava sendo só a causa de 200 milhões, 1 bilhão, né? Era tudo coisa megalomaníaca. Né? Então, e a realidade do Brasil hoje comporta, cara, arbitragens menores, de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, né, 20 milhões, etc. Que eles, pra você ter uma ideia, eles consideravam isso, o 40 milhões era o middle market para as arbitragens de São Paulo. Eles falaram, não, até 40 milhões a gente usa câmaras menores, acima de 40 milhões, aí a gente vai para as câmaras maiores. Né? Hoje não tem mais, mas vocês imaginem isso, né? Esse é o meio arbitral. Se vocês forem ver o que tem lá nas grandes arbitragens, vão entender o porquê que eu estou falando. E é normal você chegar num encontro do SEBAR e falar
E se falar assim, ah, não, mas isso aqui é uma arbitragem um pouco menor, tá lá, 50 milhões, poxa, não é um negócio. E aí as grandes, mesmo o cara fala de valores, você fica assim, meu Deus, o que está se colocando, né, a julgamento aqui. Mas enfim, é um instituto que já não é novo. A arbitragem já é consolidada de várias formas. Ela só é um nicho talvez menor, porque ficou muito tempo concentrado ali no Sudeste. Agora, com a expansão regional, tem câmaras nascendo no Nordeste, no Norte, Centro-Oeste, aqui no Sul, a Camargo mesmo abriu a sua unidade sul do país, aqui, né, tem se expandido ao longo do país. A gente ainda vai ter, com o crescimento das competições, cada vez mais universidades entrando, a gente vai ver muita arbitragem inclusive, crescendo muito no âmbito público também. Então, é uma carreira promissora, né? O bacharel que sai com uma formação, por exemplo, participando de um time de arbitragem, tem uma chance enorme de ser cooptado por um escritório grande de São Paulo, por exemplo, né? Que se destaca na competição, ele tem uma chance enorme de conseguir já sair da faculdade dentro de um grande escritório, mesmo que ele tenha sonho de abrir o dele, mas ele começar já tendo a experiência de advogar em questões que ele nem imaginaria, né? Que é uma grande oportunidade. Então, eu sou muito esperançoso, apesar de ser suspeito, né, para ver o Instituto crescendo cada vez mais aí no país. Bem, presidente, foi um prazer tê-lo conosco aqui. Novamente agradecemos por ter aceitado participar do nosso programa. Nós esperamos vocês, espectadores, para o próximo Momento Jurídico. Até lá. Prazer. Valeu, galera. Obrigado. Valeu,